A você que está nos assistindo, gostaria de acolher, nos alegramos com o fato de poder transmitir culto aqui da Igreja Luterana de Mafra, no bairro Vila Nova. Também queremos acolher você que nos acompanha aí como pessoa, como família. Também queremos pedir que a bênção de Deus esteja contigo, a proteção de Deus contigo, com a tua casa, também com as tuas relações de amizade ou mesmo da irmandade da fé. Que estejamos unidos no mesmo espírito, nesta celebração, em nome de Deus Pai, Criador, Jesus, nosso Salvador, e do Espírito Santo, o Consolador e o Santificador enviado pelo próprio Deus. Estimados irmãos, irmãs de perto e de longe, quero os acolher com a palavra bíblica de Hebreus no capítulo 4. Hebreus no capítulo 4, versículos 14 a 16. E de certa forma esse vai ser o tema que nos acompanha neste culto, crer em Jesus como o sumo sacerdote. E diz lá em Hebreus no capítulo 4, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem praticar pecado. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da sua graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno. Que esta palavra nos acompanhe ao longo desta celebração, que possamos nós também, você que nos acompanha de sua casa, possamos nós nos achegar ao trono da graça de Deus neste culto, nesta celebração, crendo que Ele se compadece de nossas fraquezas, nossas inseguranças, nossos medos, nossas angústias, nesse tempo tão difícil que vivemos, mas que Ele nos recebe com a sua misericórdia, a sua graça, porque Ele é o maior, o grande sumo sacerdote de todos os cristãos, sejam evangélicos, sejam católicos, sejam ortodoxos. Nós queremos louvar a Deus através do hino que será compartilhado, conduzido pelo missionário Adilson, hino número 5, Aqui Chegando, Senhor. Nós temos então também como convidado especial para trazer a pregação neste culto, o pastor e professor Marcelo Jung, da Faculdade Luterana de Teologia de São Bento, que liberou então, cedeu a pregação que ele apresentou esta semana na Faculdade Luterana de Teologia, cuja temática é previsto no calendário da igreja para a pregação neste final de semana. Também temos a participação do Camilo com avisos e leituras bíblicas, e a filmagem está sendo feita pelo nosso amigo Yuri nesta celebração. Que Deus abençoe a todos nós, empenhados em levar a mensagem do amor de Cristo também através da internet, através deste culto virtual. Amém. Hino número 5, Aqui Chegando, Senhor. Aqui chegando, Senhor, e poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e a tua paz vem nos dar, e a tua paz tua graça, Senhor, melhor que a vida será, e o teu amor em nós será manancial de água boa jorrar, pra nossa sede estancar.
Estimados irmãos e irmãs de fé em Cristo, os avisos são os seguintes. Enquanto persistir os cultos online, a Secretaria da Igreja da Vila Nova abrirá das 19 horas às 20 horas. Para que, se você quiser levar a sua mordomia ou trazer até a mordomia até a igreja, ou as ofertas avulsas, ou doações de alimento, porque ainda persiste, continuamos com a campanha do quilo ainda. Então, para você sinta vontade para vir todos os sábados, enquanto se persistir esses cultos online, das 19 às 20 horas, sempre vai ter alguém na secretaria para estar recebendo as suas ofertas. O outro aviso é da comunidade que ela luterana aqui da Vila Nova, ela está promovendo um sistema, claro, de drive-thru, a dobradinha, a nossa tradicional dobradinha, né? Então, ela se realizará no dia 24 de abril, com o preço de cada porção de R$30. R$30 cada porção, com entrega prevista para após as 18 horas na própria comunidade, aqui no salão da comunidade. Então, em nome da diretoria, eu agradeço e peço a colaboração na divulgação, na compra, na venda e também nas referidas porções, né? E qualquer eventualidade quiser pegar os cartões, é só procurar um membro da diretoria ou da igreja aqui, que já entra em contato com vocês e já entrega o cartão. E também neste mesmo dia, assim, as senhoras da Oase vão fazer uma promoção, de venda sob encomenda de ceroula ao preço de R$23 o quilo e pão branco e pão integral também ao preço de R$8 cada um. Então, se eu fosse você, eu já faria logo a encomenda, porque isso aí vai ter uma saída, sempre teve uma saída doida. Os pão e a ceroula, então, é o carro-chefe de tudo aqui. Então, essa encomenda também dos pães e da ceroula poderão ser feita até o dia 21 de abril. Poderão os interessados entrar em contato com qualquer pessoa aqui da comunidade, ou até mesmo as senhoras da Oase. E já que eu falei em Oase, tem muita gente de outras denominações que não sabe o que é o Oase. O Oase é uma sigla, OASE, Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas, né? Então é um grupo formado por mulheres dedicadas que doam um pouco de si, do seu tempo, para vir toda semana aqui na igreja, no salão, na igreja aqui, para se reúnem, né, para encontrar alternativas para ajudarem muitas famílias, né, com doações. Então, por isso que está sendo feita essa campanha do quilo, né, e doações até mesmo em dinheiro, em espécime, né. Então, a OASE quer dizer isso aí, Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas. Então, elas fazem um serviço muito bonito, muito gratificante, muito... Nossa! Então, eles arrecadam esse alimento e mercadoria de roupa e entre outras coisas aí elas dividem para as famílias mais necessitadas. Então, essa é a OASE. Então, para quem é de outra denominação e não sabe essa sigla OASE. E eu acho que os avisos seriam isso aí. Então, meu muito obrigado a todos, né? E que Deus os abençoe infinitamente. O nosso amigo, irmão na fé, o Camilo, presbítero aqui da igreja de Mafra, na Vila Nova, compartilhou os avisos mais direcionados para a comunidade de Mafra. Mas também quero complementar avisos a nível paroquial, o mesmo a nível da igreja de Rio Negro. Continuamos em Rio Negro com plantão na Secretaria da Igreja, atendimento de terças-feiras às sextas-feiras, sempre no horário comercial, tanto na parte da manhã como na parte da tarde, 8 da manhã até próximo do meio-dia, e à tarde, da 1h30 da tarde até às 5 da tarde, para todo e qualquer encaminhamento e atendimento. Também pode ser entregue na Secretaria da Igreja de Rio Negro o envelope com a sua oferta, o seu dízimo, ou mesmo oferta especial, cooperando, ajudando nos investimentos, nas despesas do trabalho das comunidades e da paróquia, através também do seu compromisso de expressar a sua gratidão a Deus, o seu compromisso com a missão da igreja, através do seu dízimo, através do envelope que é entregue na secretaria da igreja. Também nós estamos sonhando em voltar com os cultos presenciais no mês de abril. Vamos ainda dar maiores detalhes. A ideia seria conversar com as lideranças das 3 comunidades para avaliarmos se podemos voltar com os cultos presenciais
na sexta-feira da Paixão, em culto em Rio Negro, às 9h30 da manhã, culto com Santa Ceia. Também na Vila Nova, sexta-feira da Paixão, às 19 horas à noite, também com Santa Ceia. E vamos comunicar ainda também como fica a questão de Itaiópolis. Nós dependemos disto então, da avaliação e decisão das 3 diretorias, presbitérios das 3 comunidades e também o aval também de nossa paróquia. Continuamos também em Rio Negro, acolhendo a campanha do quilo para ajudar famílias necessitadas. E quando for entregar o envelope do dízimo, pode também entregar uma doação de alimentos ou mesmo de produtos de higiene, que o ano passado acolhemos e acompanhamos 10 famílias em situação de carência e foram muito gratas por toda a ajuda que receberam. Também nos alegramos com as pessoas que acompanham a cada final de semana, também você que nos acompanha nesta semana, esse sábado à noite, ou quem sabe no domingo, ao longo da semana, no canal Comunidade Luterana de Rio Negro, que já conta com 280 pessoas inscritas. E no outro canal, cujo nome é Culto da Igreja Luterana de Mafra, aberto há poucos meses atrás, que já conta também com 40 pessoas inscritas neste canal. Somando os 2 canais de nossa paróquia, então temos em torno de 320 pessoas, a maioria delas tem acompanhado as nossas celebrações a cada semana. Neste culto, então, temos a participação especial do pastor e professor de teologia, Marcelo Jung, que vai compartilhar, então, a pregação da palavra neste culto, baseado no texto de Hebreus, com a temática acertar o alvo, crer em Jesus, o sumo sacerdote. Convido para cantarmos o hino Quão bondoso amigo é Cristo, do Inário, o hino de número 590. Hino de número 590, Quão bondoso amigo é Cristo. Hino 590, Quão bondoso amigo é Cristo. Bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. Porque não confiamos a Ele em oração. Andas triste, carregado de pesares e temor. A Jesus, refúgio eterno, com fé teu mal expor. Amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e por seu amor tão terno, as terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, isso prova nos mostrou. Para ver remido, o culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Nós queremos ter um momento de oração, de confissão de pecados. E queremos lembrar do convite de Deus dirigido a você e a mim. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançai nas mãos de Deus,
toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Lançar nas mãos de Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Antes da oração de confissão de pecados, lembramos da família enlutada, lembramos do falecimento do Alexandro Brandt, com a idade de 48 anos, depois de um ano inteiro lutando contra o câncer, veio a falecer nesta sexta-feira e foi sepultado no sábado às 14 horas no cemitério de Rio Negro. Nos colocamos junto a esta família entristecida, também junto à esposa enlutada, a Lucimara, também junto ao pai do Alexandro, o seu Newton Brandt, também a pequena Isabela, também com a idade de 5 anos, também a família Kuipers, tantos amigos, familiares entristecidos, irmãos na fé, que também lembram desta família e acompanharam também em muitos momentos desta luta. Queremos orar então, confessando os nossos pecados e logo depois uma oração de intercessão pelas famílias enlutadas. Deus e Pai, a Tua palavra nos convida a lançar em Tuas mãos e aos Teus cuidados tudo aquilo que nos gera ansiedade. Seja, Senhor, situações de sofrimento, como o luto que atinge a família Brandt e tantas outras famílias também nas últimas semanas, também aqui em nossas cidades e nossa comunidade. E queremos, Senhor, pedir que em Tua misericórdia e graça Tu estejas acompanhando com o Teu consolo, Espírito Santo de Deus, a todas as famílias entristecidas, enlutadas, com as perdas que tiveram. Assim oramos por tantas famílias que passam por sofrimento de luto, ou mesmo com familiares nos hospitais, pessoas enfermas nas suas casas, Senhor. Estenda a Tua mão de misericórdia. Se cumpra esta promessa, ó Deus, de lançar aos Teus cuidados toda a nossa ansiedade, porque Tu, ó Deus, tens cuidado de nós. Também chegamos na Tua presença, ó Senhor, em oração, reconhecendo nossos pecados contra Ti, ó Deus, contra nossos familiares, pessoas amigas, colegas de trabalho, pessoas de nossa comunidade de fé. Tu conheces o nosso coração, Senhor, a nossa vaidade, a nossa arrogância. Por isso pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Renova em nós, Senhor, o Teu perdão, a Tua misericórdia, a Tua salvação. Assim oramos em Teu nome, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que o Teu perdão, a Tua salvação e a Tua paz se renove na vida de cada um, de cada uma de nós. Assim, em Teu nome oramos, Senhor Jesus, e nos entregamos aos Teus cuidados. Amém. Leitura do livro de Salmo, capítulo 110. O reino, o sacerdócio e a vitória do Messias. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos, o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno e segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enchê-las de cadáveres. Ferirá os cabeças de grandes terras. Pelo caminho, desenterrar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Até aqui. Querida comunidade, que bom que Deus nos concede tempo e nos dá condições para, mesmo em tempos de isolamento social por conta da pandemia, nos colocarmos sob a Sua palavra e por ela sermos visitados pelo próprio Deus em Jesus Cristo e sermos servidos e abençoados com aquilo que precisamos para permanecer na fé. Hoje celebramos o culto do 5º domingo na Quaresma e o texto indicado para a pregação nos traz um tema central do tempo da Quaresma, que é, ao mesmo tempo,
um tema central da fé cristã. Onde posso ter perdão dos pecados? Se você confessa a fé cristã, certamente você já sabe onde pode ter perdão dos pecados. Mas nos coloquemos sob essa palavra reservada para hoje e ouçamos atentamente o que Deus, por ela, quer nos dizer. Convido para a leitura do texto da carta aos Hebreus, capítulo 4, o verso 14, até o capítulo 5, o verso 10. Você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia, pode acompanhar no texto disposto aqui no vídeo, pode também apenas concentrar-se no ouvir a leitura. Leio na versão de Almeida, Hebreus capítulo 4, os versos 14 até o capítulo 5, verso 10. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E no 632, se eu tiver Jesus ao lado. Se eu tiver Jesus ao lado, por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, poderão cercar-me, perigos assustar-me, se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre,
bom mestre, onde quer que for irei. Na tradição cristã, não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus e nem que comunidade específica a recebeu. Sabemos apenas que tanto quem escreveu como quem recebeu a carta conhecia profundamente a tradição judaica. Toda a argumentação do autor na carta tem como referencial pessoas e temas importantes e centrais da fé judaica, como Abraão e a formação da nação de Israel, Moisés e os acontecimentos no Monte Sinai, a Torá e a aliança de Deus, o tabernáculo e o templo, os sacerdotes e o sistema de sacrifícios, a jornada no deserto do povo de Israel rumo à terra prometida. Aquela comunidade era formada por pessoas que tinham a tradição judaica e haviam crido no anúncio do Evangelho, haviam aderido à fé em Jesus Cristo como o Messias de Deus, o único e suficiente Salvador. E o autor da carta lembra os temas importantes da tradição judaica para que, por eles, pudesse ajudar aquela comunidade a permanecer na fé em Jesus Cristo. O esforço para ajudar a comunidade a permanecer na fé em Jesus Cristo era necessário porque muitas pessoas daquela comunidade estavam abandonando a fé, estavam rejeitando a Jesus Cristo. E o que motivava esse abandono e rejeição era o fato de que a comunidade estava sendo perseguida por causa da sua fé em Jesus Cristo. Pelas informações que temos na carta, podemos perceber que no ambiente em que vivia esta comunidade, confessar a fé judaica não trazia problemas, mas confessar a fé em Jesus Cristo trazia perseguição, prejuízo nas relações sociais, confisco de bens e até prisão. Diante disso, algumas pessoas estavam avaliando se valia a pena permanecer na fé cristã, se não era melhor voltar para a fé judaica. Afinal, as duas confissões são no mesmo Deus. Por isso, o autor da carta apresentou os temas da fé judaica e demonstrou como eles encontravam o seu cumprimento e o seu sentido pleno na pessoa de Jesus Cristo. A mensagem que perpassa a carta é que Jesus Cristo é superior a tudo o que Deus revelou ao povo de Israel. E nele é que Deus se revela plenamente e é por meio dele que é possível ter a paz com Deus e viver dessa paz com Deus. A tradição judaica é uma confissão de fé no Deus verdadeiro, mas ela não é suficiente. Ela não é suficiente em si, mas aponta para aquele que é suficiente. Por isso, vale a pena permanecer na fé em Jesus Cristo, mesmo que isso implique em dificuldades, perseguição, prisão e até morte. Quem abre mão da fé em Jesus Cristo, abre mão da única possibilidade de paz com Deus. Então, vale a pena permanecer na fé em Jesus Cristo, aconteça o que acontecer. O texto indicado apresenta parte da elaboração de um desses importantes temas da fé judaica, do relacionamento com Deus, e o tema é o sacerdócio. E esse tema trata justamente da questão de como é possível o perdão dos pecados. O autor de Hebreus lembra que na tradição judaica, o sacerdócio foi instituído por Deus para mediar a confissão de pecados do povo diante de Deus e o anúncio do perdão dos pecados da parte de Deus ao povo. O sacerdote levava a confissão de pecados e o pedido de perdão do povo diante de Deus por meio do sacrifício de um animal. E da parte de Deus ele trazia o anúncio do perdão dos pecados e da paz com Deus. E as pessoas podiam comer uma parte do sacrifício. Ou seja, podiam ter uma refeição de comunhão em paz com Deus. E ao lembrar dessa forma de como era concedido o perdão dos pecados e a paz com Deus, o autor de Hebreus a compara com Jesus Cristo e aponta que para essa mediação, o que nós temos? O sumo sacerdote entrava na sala do templo chamado Santo dos Santos. E Jesus Cristo penetrou nos céus.
O sumo sacerdote era um dentre os homens. Jesus Cristo é o Filho de Deus. O sumo sacerdote é chamado por Deus. Jesus Cristo é gerado de Deus. O sumo sacerdote pode apenas condoer-se das fraquezas humanas, ou seja, tratar com brandura os pecados. Jesus Cristo pode compadecer-se das fraquezas humanas, colocar-se ao lado dos pecadores e pode socorrer as pessoas em suas fraquezas. O sumo sacerdote é pecador e tem que oferecer sacrifício também pelos seus próprios pecados. Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, mas permaneceu sem pecado. O sumo sacerdote é da ordem de Arão, ou seja, a sua mediação é pela instituição de Deus. Jesus Cristo é da ordem de Melquisedeque, ou seja, a sua mediação se dá pelo relacionamento com Deus. E por fim, o sumo sacerdote traz um sacrifício de carne, de animais diante de Deus para o perdão dos pecados. Jesus Cristo se fez sacrifício e entregou a si mesmo para Deus para o perdão dos pecados. E ligado isso ainda, o sumo sacerdote fazia o sacrifício de expiação uma vez por ano, e todo ano tinha que repetir. Jesus Cristo o fez uma vez por todas. Toda essa comparação tem uma finalidade: ajudar a comunidade dos hebreus a reconhecer que o perdão dos pecados não era mais possível pelo sistema sacerdotal e sacrificial da tradição judaica. O perdão dos pecados acontece apenas, única, exclusiva e suficientemente por meio de Jesus Cristo. A tradição judaica podia apontar para Jesus Cristo, mas não era o próprio Jesus Cristo. A tradição judaica poderia estar bem próxima do alvo, mas não acertava o alvo. E acertar perto do alvo é uma outra maneira de dizer que se errou o alvo. Tanto é que no capítulo 7, verso 18 e 19, o autor de Hebreus conclui: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, e aqui ele se refere ao sacerdócio na tradição judaica, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, e aqui ele se refere a Jesus Cristo como o verdadeiro sumo sacerdote, pela qual nos achegamos a Deus. Com essa argumentação, o autor de Hebreus provoca uma reflexão fundamental na comunidade. Sim, a perseguição por causa da fé em Jesus Cristo é problema sério, real, dolorido e causador de muito sofrimento. Mas para ficar livre dessa situação, vale mesmo a pena abrir mão de Jesus Cristo? Abrir mão da fé exclusiva em Jesus Cristo significa abrir mão do único e exclusivo meio de chegar diante de Deus, levar o pedido de perdão dos pecados e receber da parte de Deus o perdão dos pecados. Abrir mão de Jesus Cristo é abrir mão de ter paz com Deus nessa vida e na eternidade. E assim, a argumentação do autor de Hebreus apresenta de forma clara como posso ter perdão dos pecados. Única e exclusivamente em Jesus Cristo. Em nenhum outro lugar, por nenhum outro meio, apenas em Jesus Cristo, o perfeito sumo sacerdote, o perfeito sacrifício, é que há perdão dos pecados e paz com Deus. Eu disse lá no início da pregação que quem confessa a fé cristã saberia responder onde posso ter perdão dos pecados. Imagino que a afirmação encontrada em Hebreus não seja novidade. Imagino que você possa até dizer, isso eu já sabia. E que você talvez se pergunte, toda essa exposição para algo que eu já sabia? Sim, toda essa exposição foi para lembrar e enfatizar o conteúdo central da fé cristã, mas também para nos convidar à reflexão. E nós permanecemos hoje na fé em Jesus Cristo? E nós sofremos a ameaça de que nos querem tirar dessa fé? Sofremos ameaças que nos querem fazer errar o alvo? Queridos, muitos cristãos no mundo ainda sofrem perseguição e têm a vida ameaçada por causa da fé em Jesus Cristo.
E de uma forma surpreendente, pela graça de Deus, esses cristãos permanecem na fé em Jesus Cristo e estão dispostos a dar a própria vida em fidelidade a Jesus Cristo. Mas o perigo mais próximo de nós não é a perseguição, é a sedução e o engano. O que mais nos seduz ao desvio do alvo certo, no que diz respeito ao perdão dos pecados, são 3 pensamentos básicos. O primeiro, o de que o ser humano em si não é pecador e por isso não precisa de confissão de pecados. O segundo pensamento é o de que podemos nos justificar pelos nossos pecados sozinhos, não precisamos de Jesus Cristo. E o terceiro pensamento é o de que se encontra perdão dos pecados por meio de vários caminhos. Cada um escolhe o seu e Jesus é só um desses caminhos. Preste atenção. Há muitos discursos, e até alguns com linguagem cristã, que defendem que o ser humano em si não é pecador. O ser humano só comete erros e deslizes porque vive aprisionado a sistemas e construções sociais pecadoras. O ser humano só é preconceituoso, violento, egoísta, safado, homicida, porque vive num mundo em que há estruturas e construções sociais que ensinam o preconceito, que incitam a violência, que promovem o egoísmo, que divulgam a safadeza, que defendem o homicídio. E é só mudar o sistema, é só reconstruir o projeto de sociedade que o pecado irá desaparecer. O ambiente pode induzir o ser humano a ser pecador? Pode. Existe pecado estrutural nesse mundo? Existe. E tudo o que fizermos para combater o pecado estrutural e para promover um ambiente mais saudável e que ajude as pessoas a evitar o pecado, isso deve ser feito. Mas antes de um ambiente pecador fazer o ser humano cometer pecados, é o ser humano pecador que cria ambientes que induzem ao pecado. Lembremos o que o Senhor Jesus afirmou nos Evangelhos sobre isso. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Antes de o pecado estar nas estruturas e sistemas do mundo, o pecado está no coração humano. O pecado nas estruturas deve ser combatido, sem dúvida, mas ele só tem uma solução. O reconhecimento, a confissão, o arrependimento do ser humano do seu pecado diante de Jesus Cristo. Qualquer conversa que defenda o contrário pode até ser conversa interessante, pode algumas vezes até de algum modo ser benéfica, mas não é confissão cristã. Pode estar perto do alvo, mas não é o alvo. Outro discurso, e até em linguagem cristã, defende que sim, o ser humano é pecador, mas ele também faz coisas boas. É trabalhador, não roubou e não matou ninguém, é engajado nas causas de justiça social, é engajado nas causas ecológicas, é engajado no serviço na igreja, participa com certa frequência na igreja e alguns até estudam teologia, defende a ideologia política correta, tem boas intenções e ainda sempre tem alguém pior do que ele. Nesse discurso, se defende que no final do dia o ser humano chega diante de Deus com uma lista de pecados. Sim, ele é pecador, mas na outra mão ele apresenta uma lista de coisas boas. As coisas boas que compensam os pecados. Não precisa de Jesus Cristo. Aliás, só se a lista de pecados for um pouco maior do que a lista de coisas boas, aí Jesus pode dar uma mãozinha. Ou talvez pode-se aproveitar o tempo da quaresma e fazer bastante penitência. Isso também compensa a lista de pecados. A Escritura defende: o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Por obras da lei ninguém será justificado. Com isso não estou dizendo que se deve desprezar o fazer coisas boas e a lista que apresentei acima. Só estou dizendo que a fé cristã entende que essas coisas, apesar de serem boas e recomendáveis, não trazem perdão dos pecados e paz com Deus. Somente Jesus Cristo pode fazer. Percebam, é de novo algo próximo do alvo, mas não acerta o alvo. E por fim, há pensamentos, inclusive com linguagem cristã,
que defende que todos os caminhos levam a Deus e colocam o ser humano em paz com Deus. Nesse pensamento, defende-se que as diferentes confissões de fé em algo divino ou sagrado, seja lá quais forem, são apenas caminhos diferentes que levam ao mesmo Deus. E por isso, deve haver tolerância, bom convívio, engajamento em causas comuns em favor de um mundo melhor entre todas as confissões religiosas. É evidente que da parte dos cristãos, diante das outras confissões de fé, deve haver tolerância, bom convívio e engajamento nas causas comuns em favor de um mundo melhor. Mas não porque as confissões, todas elas, levam ao mesmo Deus, e sim porque os cristãos devem amar a quem Deus ama, todas as pessoas, independente da sua confissão de fé. Todas as confissões de fé podem ter algo de Deus, porque afinal de contas são expressão do reconhecimento que existe um Deus e são expressões da busca por Deus. Contudo, perdão dos pecados e paz com Deus só há em Jesus Cristo. As confissões de fé podem estar perto do alvo, mas somente Jesus Cristo é o alvo certo. O testemunho apostólico afirma: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. De novo, acertar perto do alvo é outra forma de dizer que se errou o alvo. Querida comunidade, para concluir, quero fazer ainda duas afirmações. A primeira é que o autor de Hebreus em nenhum momento convocou os seus leitores a enfrentar com violência ou guerrear contra quem os perseguia, nem contra a tradição judaica que não podia conceder perdão dos pecados. Mas ele chamou a comunidade a permanecer firme na fé em Jesus Cristo, sem se desviar, sem abrir concessões, mesmo que isso lhes custasse caro. E chamou também a comunidade cristã a cultivar a confiança de que Deus não abandona o seu povo, Deus cuidaria deles. Em sintonia com o autor de Hebreus, quando apresento estas três formas de pensamento que tentam nos seduzir a abandonar a fé exclusiva em Jesus Cristo, não o faço para conclamar a uma guerra contra quem adere ou promove esses pensamentos, nem mesmo contra outras confissões de fé, mas o faço para nos conclamar ao exercício do discernimento. As pessoas têm liberdade e direito de pensar no que quiserem e crer em quem quiserem, mas precisamos estar certos e convictos de que somente em Jesus Cristo há perdão dos pecados e paz com Deus. E por isso, devemos permanecer na fé em Jesus Cristo e testemunhar de Jesus Cristo, convidando a todas as pessoas a encontrar nele a salvação. Cuidemos para não errar o alvo e auxiliemos outras pessoas a encontrar o alvo certo. E a segunda afirmação final, na verdade, é um convite. Tiremos tempo para meditação e oração na presença de Deus e na comunhão com Deus. Peçamos que Ele nos ilumine com o Espírito Santo e nos faça perceber se estamos na verdadeira fé. Se cremos realmente que Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador, se é nele somente que temos o perdão dos pecados, ou se buscamos isso em outra coisa. Façamos isso com a certeza de que Deus nos mostra quando estamos errando o alvo, não para nos desqualificar e destruir, mas para nos atrair para Jesus Cristo e ter nele o perdão dos pecados e a paz com Deus. Que por essa palavra Ele nos conduza nesse caminho. Amém. Disse o Senhor ao meu Senhor: venha sentar-te à minha direita, pois eu farei de teus inimigos o escabelo de teus pés. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre.
segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Desde Sião o Senhor fará crescer o poder do teu cetro por toda a terra. Tu reinarás, tu vencerás os teus inimigos. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Príncipe és desde o teu nascimento, todas as honras pertencem a ti. Eu te gerei antes da aurora, o Senhor jurou e não desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. À tua direita está o Senhor, Ele em sua ira esmagará os reis, em seu caminho beberá da torrente, e por isso levantará a fronte. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E no 630, creia sempre sem cessar. Creia sempre sem cessar, siga em fé sem vacilar. Creia em Cristo até o fim,
constância ao coração. Creia em Cristo até o fim. Ele chama, creia em mim. Quero crer, meu Salvador, mesmo em aflição e dor, crer até que a tua luz vença as trevas, meu Jesus. Vale a pena prosseguir, glorioso é seu porvir. Creia em Cristo até o fim. Ele chama, creia em mim. Quero crer, meu Salvador, mesmo em aflição e dor, crer até que a tua luz vença as trevas, meu Jesus. Sem que a luta seja atroz, ouça sempre a sua voz. Creia em Cristo até o fim. Ele chama, creia em mim. Quero crer, meu Salvador, mesmo em aflição e dor, crer até que a tua luz vença as trevas, meu Jesus. Quero convidar a todos para que nós tenhamos agora um momento de oração. Também juntos oremos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou e recebamos a bênção do Senhor. Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque nós temos um Deus que é fiel, em quem nós podemos crer e confiar. Obrigado porque nós temos um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, que intercede por nós junto a Ti, ó Pai, que se ofereceu na cruz para pagar pelos pecados do Seu povo, do qual cada um de nós faz parte. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, e pedimos, assim como os discípulos, quando Jesus esteve aqui neste mundo, Senhor, aumenta-nos a fé. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos fé. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Fortalece para que nós, Senhor, possamos viver, principalmente nesses dias que vivemos, dias de tristeza, de dor, de aflição, de preocupação, de ansiedade. Ó Deus, dá-nos fé, porque a fé é a vitória que vence o mundo. Ó Senhor Jesus, Tu já venceste o mundo, e por meio da fé nós podemos vencer o mundo contigo e sermos mais que vencedores, por meio de Ti, que nos amou e nos tem amado. Senhor, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, nós entregamos em Tuas mãos as nossas preocupações, que são muitas. Nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, cada dor, cada sofrimento, cada angústia, cada ansiedade, mas também entregamos em Tuas mãos nossas alegrias, nossos sonhos, nossos projetos. Ajuda-nos, Senhor, a descansarmos em Tuas mãos por meio da fé e receber de Tuas mãos tudo aquilo que o Senhor tem a nos dar por meio desta mesma fé. Assim como diz a palavra, o justo viverá por fé. Senhor, ajuda-nos para que também vivamos dia a dia, sustentados pela fé no Deus verdadeiro e único que és Tu. Deus, nós entregamos esse tempo de pandemia em Tuas mãos, oramos, Senhor, intercedendo pelas pessoas que estão enfermas. Tantos entre nós, Senhor, estão acamados, estão hospitalizados. Tantos, Senhor, estão se despedindo dos seus entes queridos.
estão passando por um momento de luto, de tristeza. Nós intercedemos por todos estes, Senhor. Que o Senhor dê cura, que o Senhor dê restauração àqueles que hoje estão hospitalizados, que estão enfermos. Que o Senhor também dê da Tua provisão, do Teu Santo Espírito, para consolo e conforto também àqueles que têm precisado se despedir dos seus amados. Ó Deus, também no meio de tudo isso, Senhor, abençoa aqueles que têm perdido seus empregos, para que possam encontrar meio de obter o seu sustento. Ó Senhor, conceda a cada um, que cada um receba de Ti aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, para a sua caminhada nesse mundo, mas acima de tudo, dá a Tua paz, dá do Teu consolo, do Teu conforto e da certeza de que o Senhor continua sendo Deus e Senhor da história, e que nós podemos crer e confiar que a nossa vida está em Tuas mãos, e todo o Teu propósito, que é bom, será cumprido em nossas vidas. Ajuda-nos a crer nisso. Assim, Senhor, nós entregamos tudo que está no nosso coração, na nossa mente, todo o nosso viver em Tuas mãos, e oramos tudo mais na oração que Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Assim o Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos. Fique na paz do Senhor e sirva-o com alegria. Um grande abraço a todos e que a paz do Senhor os acompanhe. Amém. Nós informamos as famílias, tanto da Igreja de Rio Negro, como também amigos que nos têm acompanhado em nossas transmissões de culto ao longo desses 12 meses. Nós temos uma conta para doações, para manter os trabalhos da igreja, também os trabalhos de divulgação do Evangelho, através das filmagens, das edições, do compartilhar. Então, em seguida, vai aparecer na tela, então, os dados da conta bancária da Comunidade Luterana de Rio Negro. Para quem quiser fazer a sua doação, apoiando o trabalho da nossa igreja, poderá fazê-lo. Que Deus abençoe os doadores, como também a aplicação das doações. Amém.